Na impossibilidade de estar presente nesta cerimónia, não quero deixar de assinalar com esta mensagem o enorme prazer e honra que representam destacar e comemorar estas duas datas tão centrais na defesa e preservação do património arqueológico nacional: os 40 anos da área arqueológica do Freixo e os 30 anos da Escola Profissional de Arqueologia. Sem arqueologia, a nossa memória seria incompleta, porque só com ela preenchemos os vazios, descobrimos o que se perdeu ou se escondeu com o passar dos tempos. A arqueologia é o mapa a partir do qual nos podemos orientar nesta tarefa de passear por esse país estrangeiro que é o passado, como na maravilhosa expressão de David Londell. A área arqueológica do Freixo, e muito em particular a Escola Profissional de Arqueologia, testemunham o trabalho de excelência com que esta missão fundamental da arqueologia tem sido abordada. Esta escola, fundada em 1990 e financiada em partes iguais pelo Ministério da Educação e da Cultura, tem sido fundamental na qualificação dos recursos humanos especializados na área do património, com o seu projeto pedagógico para a formação de jovens na área da arqueologia e do património, bem como para o desenvolvimento económico e social desta região. Mesmo neste ano, marcado tão negativamente pela pandemia, a Escola Profissional de Arqueologia prosseguiu com a sua missão, promovendo programas de ensino à distância e de divulgação através dos canais digitais, reinventando-se e não deixando esmorecer o propósito da sua existência. O património cultural representa a memória de um povo e a vida de quem nos antecedeu, mas encerra para além desse passado algo que é presente e futuro, porque o património é também fonte de desenvolvimento dos territórios e enriquecimento das pessoas. Através do património cultural, sentimos a companhia de quem aqui esteve antes, mas vemos também aquilo que podemos ser amanhã. Ao festejarmos a história destas duas instituições de referência, celebramos não apenas o passado, mas principalmente o futuro que estes lugares de saber e cultura representam para Portugal. Aqui, de onde tão bem se observa o passado, vemos melhor o futuro. Assinalam-se este ano 40 anos sobre o trabalho na área arqueológica do Freixo e 30 anos sobre o funcionamento da Escola Profissional de Arqueologia. A Direção-Geral da Cultura tinha previsto um grande programa comemorativo destas datas, todavia a situação pandémica em que vivemos hoje não nos permite levar a efeito um conjunto de iniciativas que estavam previamente previstas. Assim, não deixando de assinalar estas duas efemérides, entendemos inaugurar uma exposição no Centro Interpretativo da Área Arqueológica do Freixo e lançar uma edição especial da coleção Património Norte que assinala estas duas datas. Estas datas são essenciais naquilo que é o trabalho em prol da investigação e da transmissão de conhecimentos do património cultural na região. Este património cultural que muito nos enriquece, que enriquece a nossa memória, que nos enriquece enquanto pessoas. É também um património cultural que tem produzido conhecimento, e esta produção de conhecimento resulta de inúmeros trabalhos de investigação que têm sido feitos neste espaço, bem como do trabalho que a Escola Profissional de Arqueologia tem feito no âmbito da formação de novos técnicos do património. É um trabalho também que tem contribuído muito para a valorização educativa da nossa região, do nosso país, através de uma articulação permanente entre o trabalho da Estação Arqueológica e da Escola e as comunidades educativas mais alargadas. E também não podemos esquecer o seu papel essencial como dinamizador do território. Esta Estação Arqueológica é um elemento patrimonial de referência no Concelho do Marco de Canaveses, mas é também uma estação arqueológica de referência de uma cidade romana na nossa região, que, como disse, regionalmente tem muito interesse e muito impacto e assume também esta importância a nível nacional. Por isso, neste momento em que estamos todos limitados na nossa circulação, convido-vos para, com as devidas precauções, visitarem esta estação arqueológica, o seu centro interpretativo. E não posso deixar de, neste momento também, felicitar todos aqueles que ao longo destes 40 anos dirigiram e trabalharam nestes espaços patrimoniais, que contribuíram com o seu esforço para a valorização do património cultural e desta forma também para a valorização da nossa identidade, para potenciar o reconhecimento destas estruturas como determinantes no património cultural da região norte. Muito obrigado a todos e a vocês um convite e um bem-ajam pela vossa visita. Encontramos-nos a comemorar os 40 anos
de Investigação de Tongóbrega e os 30 anos da Escola Profissional de Arqueologia. Para marcar estas datas, que são muito importantes para nós, resolvemos fazer uma exposição retrospectiva do passado, do presente e do futuro de Tongóbrega e da Escola Profissional de Arqueologia. E é essa exposição que nós estamos a lançar neste momento. Além da exposição, também foi lançado por a Direção Regional de Cultura, no âmbito da coleção Património ao Norte, o livro Tongóbrega, coletânea de estudos comemorativos dos 40 anos de investigação e também dos 30 anos da Escola Profissional de Arqueologia, na qual foram reunidos artigos de vários autores que trabalharam, direta ou indiretamente, na investigação de Tongóbrega, assim como também na Escola Profissional de Arqueologia. Convidamos-los agora a visitarem a exposição online 4030, que se encontra patente no Centro Interpretativo do Tongóbrega e que poderá ser visitada durante o ano 2021. Ao longo de 17 painéis, o visitante faz uma verdadeira viagem no tempo, recuando ao início da investigação em Tongóbrega. Em termos cronológicos, apresentam-se 6 datas marcantes na história do sítio. Os 17 painéis pretendem ser representativos, e não exaustivos, da história da área arqueológica do Freixo e da Escola Profissional de Arqueologia, e distribuem-se pela sala principal do Centro Interpretativo de Tongóbrega, encaixados entre as datas referidas. Desde sempre que a população local se lembra e convive com este e outros muros, que são denominados de Capela dos Muros. No século XIX, com a construção de habitações, surgem notícias da descoberta, no Freixo, de vários objetos e estruturas arqueológicas, que atraíram a curiosidade de investigadores como José Leite Vasconcelos e Martins Charmento. Os trabalhos realizados permitiram identificar uma estrutura monumental e de boa qualidade, assim como 2 arcos em pedra, colocando-se a hipótese de corresponder a um hipocausto, parte de um edifício termal. Ainda que concentrados nas termas, cujas dimensões e características atestam à sua importância, os trabalhos arqueológicos alargaram-se a outras áreas, como seja a realização de sondagens na necrópole e na provável zona habitacional. Em 1984, nas imediações do edifício termal romano, é identificado o balneário, tipo Pedra Formosa, completamente escavado no afloramento granítico, confirmando assim a ocupação castreja do local. Os resultados promissores deste projeto de investigação arqueológica conduziram, a 3 de janeiro de 1986, à classificação como Monumento Nacional da Área Arqueológica do Freixo. A colaboração da Engenharia Militar nos trabalhos arqueológicos em Tongóbrega iniciou-se logo em 1981, com uma operação de remoção das abóbadas do edifício termal por uma grua do Regimento de Engenharia Militar de Espinho. Ao longo dos anos, as colaborações com outras entidades perduraram, da qual é exemplo a colaboração também com os Bombeiros Voluntários de Marco Canaveses. Os trabalhos arqueológicos desenvolveram-se a bom ritmo, ao longo dos anos 80 do século XX. É identificado também o Fórum, praça pública da cidade romana. É constituída uma equipa de investigação permanente e inicia-se assim a construção do Laboratório de Investigação do Centro da Aldeia, ainda hoje em funcionamento. A constatação de que existia no país uma falta de técnicos intermédios com formação adequada que realizassem as tarefas específicas inerentes ao trabalho arqueológico, levou à criação da EPA, a Escola Profissional de Arqueologia, um projeto pioneiro e único no país. Em outubro de 1990, um grupo de 15 jovens integrava a primeira turma do curso profissional de assistente arqueólogo, iniciando assim uma nova etapa nas suas vidas, na aldeia do Freixo, em Marco Canaveses. Um projeto que iria mudar as suas vidas, mas também a própria aldeia e as ruínas de Tongóbrega, deixando uma marca incontornável no património cultural e no ensino profissional do país. Em 1997, a escola alarga a oferta formativa com a abertura de uma turma de assistente de conservação do património cultural, completando a oferta formativa em 3 áreas-chave do património cultural: a investigação, a conservação e a divulgação. Numa estratégia de crescimento adotada pela direção da escola, que se encontra em perfeita consonância com a realidade e as necessidades que o país vivia e sentia. A intervenção arqueológica na Igreja de Santa Maria do Freixo permitiu a identificação daquele que até o momento constitui o único edifício construído de raiz em Tongóbrega, numa época não anterior a finais do século IV ou inícios do século V. Este edifício, no interior do qual foram identificados pavimentos revestidos a mosaico policromado, terá sido adaptado a edifício de culto,
sendo relacionável com a eclésia da paróquia sueva de Tongóbriga, documentalmente referida nos finais do século VI. E em seu redor, pela mesma época, assistimos aos primeiros enterramentos intramuros já estes cristãos. A criação da Associação dos Amigos de Tongóbriga, a 23 de janeiro de 1993. A Associação dos Amigos de Tongóbriga foi responsável pela organização do Mercado Romano de Tongóbriga nas edições de 2013, 2014, 2016 e 2017. No ano 2015, a Escola Profissional de Arqueologia inicia o Programa de Educação Patrimonial intitulado A Arqueologia vai à Escola, direcionada para alunos do terceiro ciclo do ensino básico e secundário. Este programa inclui duas ações. A primeira, o arqueólogo vai à escola. E o segundo, o Arqueólogo por um Dia, oficina prática com a introdução ao trabalho do arqueólogo e à prática simulada de todos os procedimentos inerentes à escavação arqueológica em áreas de sondagem arqueológica. Em 2016, é inaugurada a exposição permanente intitulada Mudar de Vida. Em 2017, nasce o projeto intitulado Museus pelo Mundo, um projeto de divulgação de património cultural que pretende angariar o maior número possível de postais de museus para constituir uma coleção de postais de todo o mundo. Em 2018, este projeto é reconhecido pela Associação Portuguesa de Museologia, conhecida como APOM, que atribui a menção honrosa na categoria de comunicação online. Em 2018, estreia o documentário Tongóbriga, o Espírito e o Lugar, coproduzido pela Direção Regional de Cultura do Norte, Câmara Municipal de Marco Canaveses e pela produtora Digivision. O documentário conta a história de um lugar que atingiu o seu apogeu nos 2 primeiros séculos da época cristã, enquadrando nessa história o contexto global da integração da Península Ibérica no Império Romano. Em setembro de 2019, foi concebido um novo espaço pedagógico na área arqueológica do Freixo. Este espaço engloba também uma oficina de simulação de escavação arqueológica, inserida na zona habitacional de Tongóbriga. Esta recria 3 momentos de ocupação do sítio e inclui réplicas de estruturas e materiais arqueológicos. No final, apresentamos 7 palavras marcantes para o futuro da área arqueológica do Freixo e da Escola Profissional de Arqueologia.